Numa terça-feira, no Tadel, nós lemos Mateus 9, de 35 a 38. Nós vamos ler hoje de novo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Queria ler o 36 novamente. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Jesus, a multidão e as pessoas. Jesus, a multidão e as pessoas. Nós lemos esse texto que Jesus estava andando por todo lugar, pregando o evangelho, e ele viu a multidão, e ele teve uma grande compaixão das ovelhas, das pessoas, porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então esse povo que estava seguindo Jesus ali, vendo as coisas que Jesus fazia, Jesus olhou para elas e teve grande compaixão, porque as via como ovelhas que não têm pastor, que estavam desgarradas e estavam sem direção para a sua própria vida. Então nós colocamos Jesus, a multidão e as pessoas. Então nós gostaríamos de falar um pouquinho, irmãos, a respeito da questão da multidão e também das pessoas individualmente. Multidão, para o político, é voto. Quando o político olha a multidão, para ele é voto. Para o comerciante, a multidão é lucro. Para alguém que vai fazer o show, a multidão é a glória para ele. Né? Apesar que é lucro também, né? Então, a multidão depende de quem está vendo a multidão, de quem está olhando a multidão. A multidão tem algum significado para aquela pessoa que está vendo. Jesus, quando olha para a multidão para ele não tinha nenhum desses significados que tem para muitas pessoas. Jesus olhava com um outro olhar para a multidão. Ele olhava a multidão e a palavra de Deus diz que ele olhou a multidão, ele viu a multidão. Ele não pensou em voto, ele não pensou em dinheiro, em lucro. Ele não pensou em glória para ele. Ele não pensou em nada dessas coisas. Ele olhou a multidão e ele viu que elas eram como ovelhas sem direção, sem pastor, como ovelhas desgarradas, sem nenhuma direção, ovelhas precisando de um pastor, ovelhas precisando serem guiadas para o aprisco. Então o olhar de Jesus para a multidão era esse. Jesus dava atenção à multidão e ele tinha grande compaixão por ela.
Quando ele via a multidão, ele tinha compaixão. O olhar de Jesus era um olhar de amor, era um olhar de compaixão. Ele não conseguia ver qualquer outra coisa que as pessoas veem quando vê a multidão. Ele tinha compaixão por elas. Via a tristeza no coração delas, a angústia, via que elas estavam perdidas. Ele olhava a multidão como ovelhas sem pastor, desgarradas e errantes. Então, Mateus 9:36 e também Marcos também fala disso. Qual eram as razões para as multidões seguir Jesus? As multidões seguiam Jesus. Era muita gente que seguiam Jesus Cristo para todo lado. Para onde ele ia, a multidão ia atrás. Então, primeiro a multidão seguia Jesus por causa dos sinais, milagres e cura que ele fazia. Por onde Jesus ia, ele fazia milagres, ele fazia curas. Então as pessoas gostavam dos milagres, elas queriam também serem curadas, serem abençoadas. Elas queriam também milagres na vida delas, elas queriam bênçãos na vida delas. Tinha um outro grupo que seguia Jesus, era uma multidão que seguia Jesus, por causa dos pães e peixes que ele multiplicou. Então Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou todo mundo por 2 vezes. E as pessoas gostaram disso. Então elas seguiam Jesus por causa desses milagres. Pão, peixe, comida. Vamos segui-lo, quem sabe ele vai fazer isso toda hora, entendeu? Cada parada ele faz um negócio desse, é uma coisa maravilhosa. Os outros, também da multidão, seguiam Jesus por causa dos ensinos que ele dava. Achavam interessantes os ensinos de Jesus, porque em todo lugar, mesmo na Grécia, em Roma, sempre tiveram grandes filósofos dando ensinos e profetas que apareciam de vez em quando e dando alguns ensinos diferentes. E Jesus apareceu por ali também dando um ensino diferente e muitas pessoas iam para ver o ensino de Jesus. Uns para aplaudir e outros para criticar, não é assim, irmãos? Toda vez que você fala, como eu estou falando aqui, tem uns que aplaudem e outros criticam. E lá também tinha, né? Mas eles ouviam o que Jesus estava falando, principalmente quando Jesus fez o Sermão do Monte. Foi um sermão muito interessante e eu penso que até difícil de entender, meio complicado para entender, porque ia muito contra muitas coisas que eles tinham no coração. Jesus estava falando no Sermão do Monte sobre um desprendimento total. Um desprendimento total. E as pessoas não gostam de se desprender. As pessoas gostam sempre de ter cada vez mais. Então eles seguiam Jesus por causa disso também, né? Então, por causa do ensino que ele dava. Em quarto lugar, a multidão seguia Jesus por pura curiosidade. Já viu aqueles curiosos, irmão? Qualquer coisa que acontece, junta um monte de gente. Todo mundo está ali para ver o que aconteceu, né? Eu lembro quando eu trabalhava em São Paulo, era office boy, e de vez em quando a gente fazia umas brincadeiras lá no centro da cidade. Parava 1, 2 e 3, começava a olhar para cima. Daqui a pouco estava assim de gente, irmão. Querendo saber o que era. E não era nada, era a gente que estava brincando com o povo ali. Mas todo mundo quer saber, alguém que vai se jogar, entendeu? E era um negócio... Então tem aquele povo que, onde junta a multidão, ele também quer ir para ver. Ele é o curioso que quer ver. Então era assim, mas para todos esses, irmãos,
que faziam parte da multidão, Jesus olhou com esse mesmo amor. Não importava qual era a razão de que eles estavam ali, mas Jesus olhou para eles com amor. Jesus olhou para eles com compaixão, porque sejam os que iam por causa dos sinais, outros por causa dos pães e peixes, outros por causa dos ensinos, outros por curiosidade, todos eles, Jesus disse que eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, estavam perdidos, estavam desgarrados, não tinham uma direção, não tinha um pastor que os conduzia, que dizia para eles: olha, é por aqui, vão por aqui. Então, como eles eram desgarrados, qualquer profeta, qualquer pessoa que vinha com um discurso diferente, eles iam ouvir, e se fizesse milagre, então, aí que eles queriam, se juntavam mais ainda. Por isso que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, porque eles vão fazer muitos milagres, e eles vão enganar muita gente. Então vocês têm que olhar os frutos deles, porque se a árvore boa vai dar bom fruto, se a árvore má vai dar fruto mau. Olhe os frutos, não olhe só os milagres. Jesus já tinha advertido, porque isso era uma coisa que acontecia muito, de aparecer gente e dizer: olha, eu sou profeta tal, e tal, não sei o quê, e fazia milagres também. Mas Jesus era diferente. Jesus olhava o povo de uma maneira diferente. Então, irmãos, se nós somos de Jesus, além de nós, irmãos, sermos olhados por Jesus com um olhar de bondade e de misericórdia, porque Jesus nos tirou do meio da multidão. Porque nós estamos reunidos aqui, muitas pessoas, mas Jesus também nos tirou do meio da multidão. Jesus nos olhou para mim, olhou para você com grande misericórdia. Nós estávamos no meio da multidão. A multidão naquela religião que você estava, que você nem sabia o que era, para que era, e para que você fazia todas aquelas coisas. Não é verdade? A vida que nós levávamos como ovelhas sem pastor, mas Ele nos tirou de lá. Agora, irmãos, esse mesmo olhar nós precisamos ter, porque as multidões continuam por todos os lados. Na política você vê as multidões. No comércio, por aí você vê as multidões. Nos esportes, em tudo quanto é coisa, você vê as multidões. As massas manipuladas pelo diabo, pela carne, pelo mundo, pelos governos, pelos políticos. As massas, as grandes massas, que servem para interesses diversos. Como eu já disse, para um, aquela massa serve para alguma coisa, para outro, aquela massa, que quando eu falo massa, eu estou dizendo a multidão, que você olha e vê uma massa de pessoas, vai servir para outra coisa e para outra coisa. A televisão olha para a massa que está assistindo e conta os pontos, tantos pontos, olha, dá uma ênfase maior agora aí, segura um pouco para vir o comercial, porque a massa está assistindo, não é? Assistindo, aumentou o ponto aqui, fala alguma coisa mais engraçada, faz alguma coisa mais
dramática, porque um produto está sendo vendido, o produto do comercial que virá. Então, nós somos apenas, muitas vezes, como massa ali, se nós não estivermos assistindo de uma forma crítica, no sentido de, opa, não é? Entendeu? Porque às vezes você assiste televisão como massa, entendeu? Só assiste e recebe tudo, você se torna uma ovelha sem pastor. Porque você não consegue ter uma crítica daquilo ali que estão falando, que estão tentando ensinar, e você engole aquilo, e começa a praticar aquilo ali, porque por ali, irmãos, televisão, internet, essas coisas, todos esses meios de comunicação de massa, né, que já tem o nome, né, meio de comunicação de massa, ganha muito dinheiro com as massas, né? Vende muita coisa e também dita os costumes, dita todos os costumes, irmãos, dita os pensamentos, dita tudo. Então pega lá uma novela e eles querem passar um conceito para a massa. Então ele não vai chegar e dizer para a massa, olha, tem um conceito para te ensinar, é assim, 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 assim. Não, ele não vai dizer isso. Eles vão pegar 2 atores, e um vai estar conversando com o outro, e o outro vai dizer assim, olha, mas você ainda acredita nisso? Isso é muito antigo. Hoje, todo mundo faz diferente, e assim, por isso que eu sou assim. A massa está lá em casa ouvindo. E diz, bom, então eu também vou fazer, porque eu não quero parecer antigo. Não é verdade, irmãos? E você não discerne que eles estão te enganando. Então isso é muito usado, irmãos, na televisão, é usado em vários meios de comunicação e tudo. E aí a gente se torna massa de manobra, massa para fazer o pessoal ganhar dinheiro. E isso acontece também na igreja, irmãos, as maçonas das igrejas, que vão tudo lá para botar a mão nos pés da bispa, e tem que vir com uma nota de 10, de 20 ou de 50, 100, para cima. E quando colocar a mão nos pés da bispa, entendeu? Ali vão receber o milagre. São ovelhas sem pastor, conduzidas por falsos profetas e enganadores. Então vocês percebem que em todo lugar tem isso. Porque aquele que está lá na frente, que é o líder, ele está só vendo aquela multidão como uma massa que vai trazer muita riqueza para ele. Mas Jesus não via assim. Jesus via a multidão com grande compaixão. Grande compaixão. Ele queria que aquela multidão viesse a seguir o bom pastor. Amém? Que a multidão entendesse, que a multidão recebesse a palavra e seguisse o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E ele, como bom pastor, iria dar a vida pelas ovelhas lá na cruz do Calvário. E se aquela multidão entendesse, se aquela multidão compreendesse, eles não seriam mais ovelhas sem pastor, mas iam ter pastor. Irmãos, se não tem coisa melhor nessa vida do que a gente seguir o pastor. Amém, queridos? E eu não estou falando aqui o pastor Edmir. Eu estou falando em primeiro lugar o pastor, supremo pastor Jesus de Nazaré. Amém, queridos?
Pastor Edmir é só um auxiliar do Supremo Pastor. É só um auxiliar, não é? Como é o Carlos, como é o Beto, como os irmãos. Mas o Supremo Pastor, quando a gente olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nós seguimos a Ele, nós não estamos mais perdidos. Amém, queridos? Então, quando você olha para a multidão, e eu e você, nós também vamos precisar ter esse olhar. Esse olhar de que essa multidão está sem pastor, está como ovelhas desgarradas. Essa multidão está perdida e nós vamos precisar dizer: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Jesus, tem misericórdia dessa multidão. Tem misericórdia, Senhor, desse povo. Deus Santo, como que eles estão em bando, em multidão, mas estão perdidas. Quantas multidões, queridos, que andam todos os dias para lá e para cá, perdidos, sem ovelha, sem pastor. Você passa em frente a essas boates aí de funk, fica aquelas centenas de crianças, de jovens, de adolescentes, todas como ovelhas sem pastor, perdidas. Outros na religiosidade, outros em tantos outros conceitos e coisas, queridos, que são totalmente fora daquilo que o bom pastor ensina. Os valores completamente distantes daquilo que Jesus e a palavra de Jesus ensina. Mas a multidão está aí perdida. E o Senhor fala para nós: vocês têm que ter compaixão. Vamos dizer: Senhor, nos dê compaixão. Nos dê compaixão, Senhor. Para que nós possamos ter esse mesmo coração. Sabe, irmãos, quando a gente olha e diz: Senhor, eu nem sei o que fazer, como fazer, mas eu te digo: Senhor, tem compaixão desse povo, meu Pai. Ó Deus, que alguma coisa, Senhor, seja feita. Porque, queridos, é doído nós olharmos hoje para o nosso Brasil. Como que essa revolução cultural tem destroçado o nosso país. Se você não sabe o que é isso, querido, procure lá, tente entender revolução cultural, ou marxismo cultural. Pega lá a escola de Frankfurt, pega essas coisas. Eu vou ainda passar isso tudo para você. Mas tem levado milhões de pessoas, tem destruído a nossa cultura judaica cristã de uma forma terrível. Tem destruído a nossa arte. Sabe o que as pessoas chamam de arte hoje? Funk. Funk é arte. Funk é arte. Hã? É arte. Um quadro que o cara pega umas 2 latas de tinta, chacoalha e joga assim e diz assim: isso aqui é uma arte. E só para os entendidos. Só para os intelectuais. Isso não é arte, querido. Não é arte. Entendeu? Isso aí é baixa cultura, queridos. É coisa fácil, qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso. A arte é aquilo que nós víamos na Europa, que o cara levava muito tempo para fazer, um trabalho muito grande, mas aí, não estou dizendo assim dos meninos que fazem essas brincadeiras. Mas estou dizendo, irmãos, entendeu? E eu ouvi isso que eu estou falando de um grande filósofo que estudou na escola de
de Schaeffer, Franz Schaeffer. E cristão ele é. E estudou tudo sobre arte. E ele estava falando da arte de hoje. E a multidão vai assim. Aí o cara expõe lá e diz: isso aqui o cara tem que ser muito inteligente para entender aqui, porque é uma arte muito abstrata. É um negócio assim tudo. Aí o cara, para não passar vergonha, então ele começa a dizer: é mesmo. Olha, eu estou realmente tendo um entendimento de que... Só para dizer que também é entendido, irmãos. Mas não é não. O cara não entendeu nada, o cara só viu os riscos ali. Entendeu? E nada. Então tem muito disso. Tem muita coisa assim hoje em dia, irmãos. Na música. Desde quando começou, que arte era aquela música do Tiririca. Entendeu? Como que era a música dele lá? Florentina, Florentina. Diz Jesus. Então, diz que aquilo ali era arte. E aquilo ali, irmãos, esse efeito Tiririca, ele pegou aí muita gente, mas não foi só no Brasil, irmão, em muitos lugares. E a multidão, irmãos, começou a seguir, porque a multidão vai seguindo isso. Vai seguindo, todo mundo vai seguindo. Vai seguindo a moda, seja qualquer for, irmãos. A moda, se todo mundo começar a andar de ponta cabeça assim, e com as pernas para cima, a multidão logo vai estar fazendo isso também, vai dizer: não, é moda. É ser inteligente, é ser moderno. Isso, queridos, porque a multidão é assim, é muito influenciada. É muito influenciada. Então Jesus olhou por aquela multidão e ele teve compaixão, e nós temos que olhar e dizer: Jesus, tende compaixão, Senhor. Eleva o nosso nível. Ajuda-nos, Senhor,